Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor André Ian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal, a pedidos, gravando um vídeo aqui dos principais pontos, dicas finais com relação ao CTB, ao Código de Trânsito Brasileiro, que eu, professor André Ian, acho que vai cair na sua prova de agente e oficial de trânsito no concurso Detran São Paulo 2019, certo? Só lembrando que aqui eu vou citar pontos que eu acho que você que já estudou bastante talvez tenha passado batido e que eu acho muito importante que está no Código de Trânsito Brasileiro. Então é só alguns pontos bem isolados que eu vou citar. Alguns eu sei que você já deve ter estudado bastante, anotado, feito resumo. Então eu vou citar apenas alguns artigos, tá bom? Antes de mais nada, pessoal, se inscreva aqui no canal porque eu vou fazer a correção dessa prova na semana que vem, na semana seguinte, quando for divulgado o caderno de questões, certo? Daí eu já vou fazer a correção e aí você pode acompanhar se inscrevendo aqui no canal. Aí eu vou postando e você vai acompanhando por que tá certo, por que tá errado depois. Além do que também eu gravo aulas gratuitas para outros concursos também. Lembrando, pessoal, eu estou com uma apostila de questões inéditas, com 100 questões inéditas com relação ao Código de Trânsito Brasileiro e às resoluções comuns aos dois cargos do CONTRAN. Então, caso você tenha interesse agora na reta final, tem questão lá do CTB sim, tem umas 40 e poucas questões do CTB, inclusive alguns pontos que eu vou citar aqui nesse vídeo e alguns outros também. Então você pode treinar, tem gabarito brevemente comentado, certo? Está no primeiro link na descrição desse vídeo, 100 questões inéditas, pelo valor de R$19,90 você pode adquirir caso tenha interesse. Mas vamos então ao que eu acho que pode cair na tua prova. Então eu vou citar aqui pontos isolados, pessoal. Então vamos começar com o começo do Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo 2º, mas o parágrafo único dele. Eu acho isso aqui uma boa informação que pode cair na tua prova. Ele fala que, por efeitos desse código, são consideradas vias terrestres. Então, o que são consideradas vias terrestres? Daí você precisa memorizar que são as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento privado de uso coletivo. Aqui está repetido de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Então, estabelecimentos privados de uso coletivo, pessoal, tá bom? Então, essas informações aqui eu acho muito importante. O que são consideradas vias terrestres? Então, as praias abertas à circulação pública, as vias internas, que pertencem a condomínio, que são constituídos por unidades autônomas, e também as vias e áreas de estacionamento dos estabelecimentos privados, não são públicos, é privados, mas de uso coletivo. Então, é privado de uso coletivo. Então, isso aqui eu acho que pode cair na tua prova. Agora, artigo 17, pulando lá para frente, eu acho importante, tem várias competências, caso você tenha lido o Código de Trânsito Brasileiro, tem várias, mas não tem como deixar de você estudar essa competência da JARE, pessoal, porque são as mais curtas. Não adianta agora na reta final você querer memorizar todas as competências de todos os órgãos, pessoal. Não adianta. Memorize aquilo que pode te ajudar de maneira eficiente. E isso aqui é o que pode te ajudar de maneira eficiente, a competência da JARE. Por quê? Por quê, pessoal? Porque só tem 3. São só essas aqui que você está vendo. Então, memorize essas aqui. Então, é julgar os recursos interpostos pelos infratores, solicitar às órgãos e entidades executivas de trânsito rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. E, inciso 3, encaminhar aos órgãos e entidades executivas de trânsito rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. Então, memorize isso aqui. Artigo 40. Separei ele porque o uso de luzes em veículo obedecerá a seguinte determinação. Só o inciso 1 aqui, pessoal. Isso aqui está gerando muito pano para manga até em resolução. Então, é importante você saber como está escrito no CTB. No CTB está escrito assim: o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia. Durante a noite e durante o dia, nos túneis providos de iluminação pública e nas
rodovias, tá certo? Então esse inciso aqui do artigo 40 eu acho muito importante. Seguindo aqui nas dicas, aqui é a mesma, eu acabei repetindo o slide. Continuando aqui, artigo 67C. Esse é um capítulo que fala de motorista profissional, pessoal. Motorista profissional. Isso aqui é novo, então é muito importante que você saiba isso aqui. Eu acho que vai estar, inclusive, nas duas provas, agente e oficial de trânsito. Ele diz que é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de carga. Então, vamos falar principalmente aqui dos caminhoneiros, pessoal. Por isso que eu estou destacando isso aqui. Recentemente tivemos a greve, certo, dos caminhoneiros, ano passado. Então, isso aqui, com certeza, é algo que vai estar na tua prova. Então, é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia. 5 horas e meia. Ininterruptas, sem parar, certo? Veículos, seja de transporte rodoviário coletivo, de passageiros, certo? Ou rodoviário de carga. Parágrafo 1º. Serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga. Então, tem que ter 30 minutos de descanso a cada 6 horas no veículo de transporte de carga. E é facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção, desde que não ultrapassadas 5 horas e meias continuadas no exercício da condução. Então, ele pode fracionar esses 30 minutos, desde que não ultrapasse 5 horas e meia contínuo, ininterrupto, mas ele pode fracionar para 15 minutos, enfim. Aí tem o parágrafo 1º A. Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros. Então, no caso de rodoviário de passageiros, daí é 30 minutos a cada 4 horas, sendo facultado também o seu fracionamento e o tempo de direção. Parágrafo 3º. O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso. Então, aqui é mais uma regra. Dentro de 24 horas, 11 horas precisa ser de descanso e que também pode ser fracionado, usufruídas no veículo, inclusive, e coincidir com os intervalos mencionados no parágrafo 1º, observado o primeiro período de 8 horas ininterruptas de descanso. Então, pelo menos 8 horas ininterruptas de descanso, e de descanso, é obrigatório, certo? As outras 3 horas, então, pode ser fracionado, não precisa ser 11 horas direto. 8 horas precisa ser direto, agora 11 não. Então, ele pode fracionar 3 horas aí ao longo das 24 horas do dia, certo? Parágrafo 4º. Entende-se como tempo de direção, então aqui é a definição. O que é tempo de direção ou de condução? Apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e destino. Então, ele precisa estar dirigindo efetivamente, certo? E aqui entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga. Não precisa ter carga. O veículo ele pode ser transporte rodoviário de carga, mas não precisa ter carga, tá certo? Mesmo assim, precisa ser observado aqueles limites. Então aqui o início da viagem, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino. Artigo 67E. O motorista profissional é o responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado com vistas à sua estrita observância. Então, é o próprio motorista que é o responsável por controlar esse tempo, certo? De registrar esse tempo aí que ele está na direção. Parágrafo 2º. Então, temos um outro parágrafo 2º aqui. O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou por meio de anotação em diário de bordo. Então, caso não tenha esse registrador instantâneo, pode ser diário de bordo, pode ser papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por outros meios eletrônicos instalados no veículo, conforme norma do CONTRAN. Ele tem que anotar de alguma forma. Agora, pulando mais uma vez, é um capítulo curtinho, pessoal, que trata do cidadão dentro do Código de Trânsito Brasileiro. É curtinho, mas eu acho que isso aqui pode estar na tua prova, por isso que eu estou destacando. Então, todo cidadão ou entidade civil, então não é só cidadão, tem o direito de solicitar por escrito, não é verbalmente, é por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, então veja o órgão aqui que é o Sistema Nacional de Trânsito,
Solicitar o quê? Sinalização, fiscalização, implantação de equipamento de segurança e, bem como, sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este código. Então, o cidadão ou entidade civil tem esses direitos aqui. E artigo 73, que é o seguinte: os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações, certo? Que foram feitas aqui em cima, e responder por escrito também, dentro de prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá. Pulando agora para o artigo 139A, pessoal. Vamos falar aqui de motofrete. Isso aqui também relativamente novo e é um tipo de transporte que está crescendo, então acho importante você saber. Principalmente saber o que? As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, que é o motofrete, somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou DF, exigindo-se para tanto. Então, essas exigências aqui que você precisa saber. Precisa ter registro como veículo de categoria de aluguel. Então, motofrete é categoria de aluguel. Instalação de protetor de motor mata-cachorro fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos da regulamentação do CONTRAN. Inciso 3. Instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos também do CONTRAN. E inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança. Então, acho importante você saber esse rol aqui de exigências. A instalação e incorporação de dispositivos para transporte de carga deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN, é a sequência, e é proibido o transporte de combustíveis. Isso aqui é muito importante, pessoal. O que é proibido? Lá no motofrete, transporte de combustíveis, transporte de produtos inflamáveis e transporte de tóxicos e também de galões nos veículos de que trata esse artigo, que é o motofrete. Com exceção, temos uma exceção, pessoal, do gás de cozinha e de galões contendo água, certo? Aí pode. Desde que, mas ainda assim pode, mas tem que ter o quê? O auxílio do SIDCAR. Dá uma jogadinha no Google aí, você vai ver o que é SIDCAR, certo? Nos termos também da regulamentação do CONTRAN. Muito importante esse parágrafo 2º. Artigo 152, pulamos mais uma vez. Então é um artigo bem solto aqui que eu peguei, porque eu acho que isso aqui pode cair. Também tem em resolução do CONTRAN. O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada por 3 membros. 3 membros. Isso aqui é muito importante, eu acho que vai cair na tua prova. Designados pelo dirigente. Então, quem designa? Dirigente. Do órgão executivo de trânsito local, certo? Órgão executivo local de trânsito. Pulamos aqui mais uma vez, agora artigo 256, olha só isso, são as penalidades. Isso aqui é importante porque, já vou te mostrar, autoridade de trânsito na esfera das competências estabelecidas neste código e dentro de sua circunscrição deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades. Então, quais são as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro? Quais são? Então, é advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão para dirigir ou frequência obrigatória em curso de reciclagem, pessoal. Olha só esse inciso 4 aqui, apreensão do veículo não é mais penalidade, foi revogado, recentemente, em 2016. Então, isso aqui foi revogado depois da última prova que teve para o Detran aqui de São Paulo. Por isso que é importante. Vai cair lá uma pergunta disso aí, pode ter certeza. E aí vai perguntar lá qual dessas penalidades não é mais uma penalidade no Código de Trânsito Brasileiro. É a apreensão do veículo, não é mais. Antes era. Parágrafo 11. Então aqui eu pulei, eu nem lembro qual que é o artigo aqui desse parágrafo 11, pessoal, esqueci de pôr aqui, mas é muito importante isso aqui na minha opinião. Ele fala que o principal condutor, depois você dá uma lida para saber o que é esse principal condutor, será excluído do RENAVAN. Quando? Quando houver transferência de propriedade do veículo, mediante requerimento do próprio ou do proprietário do veículo, ou, inciso 3, a partir da indicação de outro principal condutor. Então, dá uma lidinha aqui, eu esqueci aqui de colocar qual é esse artigo, não lembro de cabeça agora também, mas joga isso aqui lá no CTB, certo? Você vai achar esse parágrafo 11 aqui, eu acho importante você saber quando que será excluído do RENAVAN o principal condutor. É recente isso aqui também.
Artigo agora 325, já está lá no final do CTB. Então eu estou pulando aqui porque realmente eu acho que são aqueles artigos que de repente você tenha lido, tenha passado batido, então é por isso que eu estou colocando eles aqui para vocês. As repartições de trânsito conservarão por no mínimo 5 anos documentos relativos à habilitação de condutores, ao registro e ao licenciamento de veículos e aos autos de infração de trânsito. Então, esse prazo aqui, não sei, eu olhei para ele, eu senti que ele vai cair na tua prova. Para oficial ou agente, eu acho que ele vai cair esse prazo aqui de 5 anos, que é o tempo de conservação mínima, tá bom? Artigo 326-A. A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o cumprimento de metas anuais de redução de índices de mortes por grupo de veículos e de índice de mortes por grupo de habitantes, ambos apurados por estado e por ano, detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais. Então, esse artigo 326-A e seguintes trata dessas metas. Eu trouxe isso aqui só para te exemplificar, depois você dá uma lida em quais são essas metas. Tá lá no final do CTB, é algo novo também e eu acho que pode cair na tua prova. Artigo 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 dias, contado da data do recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. Então isso aqui também tem em resolução, mas eu achei que é importante aqui, é novo no CTB, eu acho que pode cair também no CTB, seja em relação a prazo, certo? Que é 60 dias. E também qual é o destino, ele vai ser levado a leilão, ó, certo? Se for apreendido ou removido e o proprietário lá não fazer nada em 60 dias, tá bom? Então, isso aqui eu acho muito importante. Parágrafo 3º, mesmo classificado como conservado, então, segue aqui na sequência do artigo 328. Se o veículo for classificado como conservado, e mesmo ainda o veículo que for levado a leilão por 2 vezes e não for arrematado, será leiloado como sucata. Então o veículo então foi classificado como conservado. Foi levado a leilão por 2 vezes e não foi arrematado. Daí ele vai ter que ser leiloado como sucata dessa vez, não como veículo conservado ainda não. Agora será como sucata, porque nas 2 vezes ninguém quis, certo? Ninguém arrematou, então depois ele vai ser obrigado a ser leiloado como sucata. Isso aqui vai estar na tua prova. E aí terminamos, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Terminamos. Lembrando, pessoal, se inscreve aqui no canal, porque eu vou fazer a correção logo após, na semana seguinte, que tiver essa prova, tá bom? E lembrando, caso você queira apostila de questões inéditas, ela tá aqui. Primeiro link na descrição do vídeo, tem questões desses artigos aqui que eu citei e também de outros artigos do CTB que eu acho importante. Primeiro link na descrição, tá certo? Então agradeço sua presença até aqui, desejo uma excelente prova para você, muito obrigado e até a próxima!